O sertão amanhecia, mas não era um amanhecer qualquer. O vento parecia mais pesado, o chão mais seco, o cheiro no ar não era de poeira nem de mato, era cheiro de fim. O ano, 1938, o lugar, Grota de Angico, Sergipe, um esconderijo, quase perfeito, mata fechada, pedras gigantes protegendo por todos os lados. De lá dava para ver quem se aproximava de longe. Era seguro, era o último refúgio do rei do cangaço. Lampião sabia que os tempos eram outros. O cangaço já não era mais aquele império do medo, da honra e da pólvora que reinou por quase 2 décadas. Os coronéis já não eram mais aliados. Agora eram seus caçadores. O governo, que antes fazia vista grossa, agora queria sua cabeça. Dentro da grota, o bando descansava. Foram dias de caminhada, fugindo, desviando de volantes, buscando um lugar para respirar. E encontraram. Ou acharam que encontraram. Naquele amanhecer, Lampião acordou mais cedo. Sentou numa pedra. Acendeu um cigarro de palha. Olhou para o horizonte. No colo, o facão. Do lado, o fuzil. E no peito, um peso. Aquele peso que só sente quem pressente que está perto do fim. Maria Bonita se aproximou. Ajeitou o lenço vermelho no pescoço dele e perguntou: "Tá sentindo alguma coisa?" Ele não respondeu. Só puxou a fumaça, olhou para o céu e soltou quase sussurrando: "O vento tá estranho." Ela entendeu. Não precisava dizer mais nada. Ali, no meio daquele sertão, no silêncio da Grota de Angico, o destino já estava escrito. O que eles não sabiam é que naquele exato momento, uma volante com mais de 50 homens caminhava em silêncio, atravessando o mato, cercando a grota, guiados por um traidor, um homem que comeu da comida deles, que bebeu da água deles, que jurou lealdade e depois vendeu a vida do bando por dinheiro. O relógio marcava pouco mais de 4 da manhã. A neblina ainda subia da terra. O silêncio era absoluto. Só dava para ouvir o som dos pés dos soldados arrastando na areia e o ranger dos gatilhos sendo preparados, porque, naquele amanhecer, o sertão ia acordar, cheio de sangue. O relógio marcava 4h30 da manhã. O frio da madrugada ainda cortava a pele, mas nenhum soldado da volante tremia, nenhum sequer respirava alto, porque naquele momento o silêncio era mais letal que qualquer bala. O comandante da volante, tenente João Bezerra, conhecia bem o sertão. Conhecia também cada movimento do cangaço. Sabia que atacar Lampião não era como atacar qualquer bandido. Era preciso ser mais esperto, mais frio, mais cruel. O mapa estava traçado. O informante, um ex-cangaceiro convertido a polícia, guiava cada passo. É aqui, é nessa grota, eles estão aí dentro, dormindo, achando que estão seguros. Cochichou o traidor, com a mão tremendo, mas o olhar fixo. Os soldados se espalharam, deitaram no chão, se esconderam entre pedras, atrás de moitas, no meio dos espinhos. O cerco estava fechado, cada homem, com dedo no gatilho, cada olhar, cravado na escuridão da mata, esperando, só esperando, a ordem, lá dentro da grota. O bando ainda dormia, uns roncando, outros deitados no chão, nas redes, encostados nas pedras. Maria Bonita ajeitava os panos, cuidava dos poucos mantimentos, e vez ou outra olhava para o mato, sentindo aquele vento estranho, aquele silêncio pesado demais para o sertão. Lampião, sentado numa pedra, coçava a barba, ajeitava o chapéu cheio de medalhas e pensava: por que tá tão quieto? Por que nem bicho faz barulho hoje? E foi então que o primeiro estalo cortou o silêncio. Não foi tiro, não foi voz, foi um galho seco quebrando. Na mesma hora, Lampião puxou o facão, levantou como se tivesse levado um choque e olhou fixo para o mato. Maria Bonita percebeu.
Virgulino, tá sentindo, né? Ele não respondeu, só ajeitou o fuzil no colo e o facão na mão. Mas já era tarde, muito tarde. Do alto do morro, o comandante fez um sinal com a mão e, no mesmo segundo, o inferno desceu sobre a grota de Angico. Fogo! Gritou. E o sertão inteiro se encheu de pólvora, bala, fumaça e gritos. Metralhadoras, cuspindo fogo, fuzis rachando os galhos, balas unindo por todo lado. Os cangaceiros acordaram no susto, tentando se levantar, pegar armas, se proteger. Mas não teve tempo, não teve chance. O som era de morte, o cheiro era de pólvora e sangue. A visão era de desespero, e naquele momento, o rei do cangaço entendeu. O cerco fechou, o fim chegou. O primeiro tiro não foi o que matou, mas foi o que acordou o próprio inferno dentro da grota de Angico. Em segundos, o que era silêncio virou o caos, balas unindo, folhas rasgando, gente gritando, sangue espirrando no mato, nas pedras, nas roupas, no rosto de quem não sabia se corria, atirava ou rezava. Lampião se jogou atrás de uma pedra. Puxou o fuzil e, sem nem mirar, começou a responder o fogo. Atira! Atira! Desgraça! Berrava ele. Maria Bonita puxou a pistola. Se colocou ao lado dele. Os olhos não eram de medo, eram de fúria. De quem sabia que, dali, não ia sair viva. Do outro lado, a volante avançava, cada bala disparada. Era certeira, eles sabiam onde estavam os cangaceiros, sabiam os pontos cegos, sabiam até quem dormia onde, porque o traidor entregou tudo. É para matar, é para acabar com tudo, ninguém escapa, berrava o tenente com o rosto coberto de suor, pólvora e ódio. Os cangaceiros tentavam reagir. Mas como, se cada vez que alguém botava a cabeça para fora, era bala na testa? Zé Sereno, um dos mais valentes, levou um tiro no ombro, caiu, se arrastou, tentou pegar o rifle. Outra bala pegou no peito. Morreu com os olhos abertos, segurando o facão. Morreram como viveram. De pé, na bala, na honra. Lampião tentava proteger Maria. Gritava para ela se abaixar, para correr, para fugir para o outro lado da grota. Mas não tinha para onde. O cerco estava fechado, e foi quando uma rajada de metralhadora passou rente. Uma bala pegou na perna dele, outra atravessou o rosto. O rei do cangaço tombou, caiu de lado. O facão escorregou da mão. O fuzil ficou no colo, os olhos ainda abertos. O corpo tremendo. Maria gritou, correu até ele, se abaixou, segurou o rosto dele, cheio de sangue, e chorando berrou, Virgulino, não me deixa sozinha não, pelo amor de Deus, não me deixa. Mas ela não teve tempo nem de terminar a frase. Uma bala veio seco e acertou ela na cabeça. Maria Bonita, a rainha do cangaço, caiu ao lado do amor da vida dela, e naquele momento o sertão ficou mudo, porque quem nasceu para fazer história, nem a morte consegue apagar. O barulho dos tiros foi sumindo aos poucos, não porque a guerra tinha acabado, mas porque não tinha mais quem atirar. O som da morte foi sendo substituído por um silêncio pesado, aquele silêncio que só existe depois que o mundo desaba, depois que a pólvora já queimou, depois que o sangue já encharcou a terra rachada. Os soldados agora saíam das moitas, das pedras, dos buracos, se aproximando da grota. O cenário era de horror, corpos espalhados, uns com as mãos ainda segurando armas, outros com os olhos abertos, olhando para o céu, como quem não entendeu o que aconteceu. O cheiro não era mais só de pólvora, era cheiro de carne queimada, de sangue fresco, de suor misturado com medo, dor e traição. O comandante da volante, tenente João Bezerra, olhou para a cena e disse com os dentes cerrados, "Tá feito." Tá feito. Acabou. Se aproximou do corpo mais esperado, Lampião.
O homem que foi pesadelo para os coronéis, para as volantes, para o governo e para quem cruzou o caminho dele. Estava lá, caído, sangrando, o chapéu ainda na cabeça, o facão caído ao lado. Bezerra puxou ele pelo braço. Olhou nos olhos, ainda abertos, olhos que pareciam vivos, olhos que, mesmo mortos, ainda carregavam fúria, desafio, desprezo. Maria Bonita estava do lado, com a cabeça inclinada, os cabelos grudados de sangue, as mãos tentando segurar a camisa de Lampião, como se mesmo na morte ela se recusasse a soltar ele. O soldado ao lado cuspiu no chão e disse: agora sim, acabou. Mas não, ainda não tinha acabado. O ritual do fim, os soldados começaram o trabalho, degolaram os corpos, um a um. Lampião, Maria Bonita, mais 9 cangaceiros. A faca cortava a carne, separava a cabeça do corpo, enquanto o sangue descia na terra e misturava com a poeira do sertão. Fizeram aquilo não só para provar que tinham matado, mas para mandar um recado para o sertão inteiro, para o Brasil inteiro, para a história. As cabeças foram colocadas em sacos de couro, iam ser levadas de cidade em cidade, de feira em feira, de praça em praça, para todo mundo ver, para ninguém esquecer, para saber que o cangaço tinha morrido ali, ou pelo menos era isso que eles achavam. Quando o sol nasceu de vez, o cheiro de sangue já tinha tomado conta da grota de Angico. Os urubus circulavam no céu, mas nem eles tiveram coragem de descer naquele chão seco, rachado, agora vermelho. Ficaram os corpos sem cabeça, e os sacos de couro carregavam o troféu mais macabro da história do sertão: as cabeças de Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros. Foram levadas, não para serem enterradas, nem para serem tratadas com dignidade, mas para serem exibidas, como se fossem um espetáculo, como se fossem aviso, como se fossem prêmio. A chegada do horror, o primeiro destino, Piranhas, Alagoas. Quando a volante chegou na cidade, a notícia já tinha corrido mais rápido que eles. O povo se aglomerou na praça. Homens, mulheres, crianças, velhos, todos queriam ver. Todos, e ao mesmo tempo, ninguém queria ver. Porque quando abriram os sacos e jogaram no chão, o silêncio tomou conta. As cabeças estavam lá, ainda pingando sangue, com os olhos abertos, com o couro cabeludo marcado pela poeira, pela luta, pela vida e, agora, pela morte. O chapéu de Lampião ainda estava ali. As medalhas presas nele brilhavam no sol. O rosto carregava uma expressão que não parecia de quem perdeu. Pelo contrário, parecia zombar da própria morte. O rosto de Maria Bonita estava sereno, os cabelos cheios de sangue, mas os olhos ainda procuravam Virgulino até na morte. O povo não sabia o que sentir. Alguns batiam palma, outros choravam. Tinha quem cuspia, tinha quem fazia o sinal da cruz. E no meio daquela praça, o sertão viu, com seus próprios olhos, o fim do cangaço. Mas será que foi o fim? Porque, enquanto os soldados comemoravam, enquanto as cabeças eram medidas, fotografadas, expostas como se fossem troféus, algo estranho começou a acontecer. Gente jurava que, ao olhar nos olhos da cabeça de Lampião, sentia ele olhando de volta. Outros diziam que, de madrugada, quando passavam pela praça, ouviam vozes, sussurros, passos, e quem teve coragem de se aproximar jura até hoje que viu sim, as cabeças se mexendo. As cabeças ficaram expostas por dias, de praça em praça, de cidade em cidade, primeiro em Piranhas, depois em Maceió, Recife, Salvador, até chegarem no lugar onde o horror virou ciência, o Instituto Nina Rodrigues, em Salvador. Bahia, ali, naquela sala fria, cheia de vidros, de bisturis, de jalecos brancos,
A morte virou objeto de estudo. O cangaço no formou os médicos, criminologistas, estudiosos. Fizeram de tudo. Mediam o crânio. Anotavam a distância entre os olhos. Calculavam o tamanho do maxilar. Diziam que, talvez, o tamanho da testa explicava a violência. Tentavam transformar a história em estatística. Mas quem olhava de perto sabia que aquilo não era só um estudo. Era tortura. Era humilhação. Era o sertão sendo rasgado, medido, catalogado. E exposto, os rostos de Lampião e Maria Bonita agora não estavam mais nas veredas, nem nos becos, nem nas grotas do sertão. Estavam ali, dentro de potes de vidro, conservados no formol, olhando fixo, eu pro mundo. O povo se dividiu enquanto uns agradeciam. O cangaço acabou, graças a Deus. Outros sofriam calados, porque Lampião e Maria Bonita, para muita gente, não eram bandidos. Eram justiça. Eram resistência. Eles enfrentaram os coronéis. Eles desafiaram o governo. Eles protegeram os pobres. E também roubaram, mataram, fugiram. Foram anjos e demônios, santos e pecadores, heróis e vilões. Depende de quem conta a história. O sertão nunca mais foi o mesmo depois daquele dia. O vento nunca mais soprou igual. O som da sanfona nunca mais teve o mesmo tom, nem o cheiro da terra molhada. Trouxe mais a mesma paz, porque quem andava pelas estradas de barro, quem cruzava os riachos, quem passava pelas veredas, jurava que, de vez em quando, via, ou ouvia, ou sentia uma sombra, um vulto, um cheiro de couro queimado, um facão batendo no coldre, um chapéu cheio de medalhas, brilhando no meio do mato. E quem não acreditava, bastava passar perto da grota, pisar naquele chão seco, rachado, ainda marcado de sangue, e ouvir, bem no fundo, lá dentro do vento, uma voz arrastada que dizia: o rei pode ter morrido, mas o cangaço nunca vai deixar de existir no coração do sertão. Ilhacil, cabeças de Lampião, Maria Bonita e dos outros cangaceiros viraram atração. E não é força de expressão, não. Era fila, era ingresso, era curiosidade, era desespero, era medo e fascínio. Mulheres se benziam, homens cuspiram no chão, mas ficavam olhando, hipnotizados. Crianças eram levadas pelos pais para ver, para aprender, para nunca esquecer o que acontecia com quem desafiava o governo. Um museu de horrores no Instituto Nina Rodrigues, na Bahia. As cabeças ficaram em exposição, dentro de vidros, submersas, no formol, rótulos com nome, data, local de morte. E quem olhava se deparava com os olhos de Lampião, ainda meio abertos, encarando, desafiando, mesmo na morte. O rosto de Maria Bonita tinha uma expressão estranha. Não parecia de dor, nem de medo. Era uma mistura de raiva e paz. O povo passava, cruzava o corredor frio e, de frente com aquelas cabeças, o silêncio reinava. Porque ali não era mais história, era presença, era memória viva, era aviso. Heróis ou vilões? No sertão, as opiniões se dividiam. Para uns, foram monstros, sanguinários, bandidos, assaltantes. Para outros, foram heróis, inimigos dos ricos, defensores dos pobres, justiça feita a bala e facão. E até hoje, ninguém chegou num consenso, porque o cangaço era mais do que certo ou errado. Era sobrevivência, era resistência, era o grito do sertão que ninguém queria ouvir. Mas nem a morte calou Lampião. O tempo passou. As cabeças ficaram lá, por décadas. Gente dizia que, de madrugada, quando o museu estava vazio, dava para ouvir um som fraco, arrastado, como se alguém batesse o cabo de um facão no vidro. Outros juram que, ao encarar os olhos de Lampião, por alguns segundos,
Eles piscavam, eles se mexiam, eles estavam vivos, e teve quem fugiu correndo. Teve guarda que pediu para ser transferido. Teve funcionário que nunca mais voltou, porque mesmo depois de morto, mesmo depois de degolado, Lampião não deixou o sertão em paz, nem a história, nem a memória. O tempo foi passando, mas as cabeças ficaram, de geração em geração. O povo do sertão contava. Os que foram ver nunca esqueceram, nem quem viu, nem quem ouviu falar. E sabe o que começou a acontecer? Coisas estranhas, coisas que ninguém conseguia explicar. A noite em que o vidro tremeu, funcionários do Instituto Nina Rodrigues juraram. Estava tudo calmo, até que ouvimos. O vidro tremia, sozinho. Era madrugada. O segurança fazia ronda, como sempre. Quando passou pelo setor onde ficavam as cabeças, um barulho seco, tac, 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 como se alguém batesse. De dentro, o homem congelou, o rádio chiou, e no fundo ele ouviu uma risada, baixa, arrastada, uma risada que ele jurava que conhecia. Ele largou o rádio no chão, correu e nunca mais voltou. O peso da história dizem que quem olhava por muito tempo para os olhos de Lampião saía dali diferente. Alguns adoeciam, outros enlouqueciam. Tinha quem dizia que a cabeça dele estava envelhecendo, mas os olhos permaneciam vivos. E não era só Lampião, não. O rosto de Maria Bonita, de vez em quando parecia sorrir, de canto de boca. Sorriso de quem sabe que nunca vai ser esquecido. A maldição do cangaçô na região do sertão, gente jurava que depois da morte deles, o sertão ficou diferente, secas mais longas, doenças que nunca tinham aparecido, violência sem controle. É castigo, castigo pelo que fizeram com eles. E diziam os mais velhos, sentados nas portas, olhando o vento carregar a poeira, porque cortar a cabeça não matou só o corpo, libertou algo, algo que ninguém podia controlar. O peso do legado às cabeças ficaram no museu por 30 anos, sendo olhadas, fotografadas, apontadas, comentadas e muitas vezes temidas, até que a pressão ficou insuportável, a vergonha, o desconforto, a culpa e, finalmente, veio a decisão. Chega! As cabeças seriam devolvidas, seriam enterradas, voltariam para o sertão, voltariam para casa. Mas será que era só isso que eles queriam? O sertão continuou. A seca, o gado, o barro rachado, os corações calejados, a luta de cada dia. Mas, depois da morte de Lampião e Maria Bonita, nada mais foi igual. As veredas por onde eles passaram viraram caminho sagrado. As pedras onde sentaram viraram altar. As casas por onde entraram viraram lenda, e os nomes deles nunca foram enterrados. Um rei sem coroa. Mas com trono eterno Lampião não teve palácio. Teve grota, teve estrada de poeira, teve tiro, teve amor, e foi no peito de Maria Bonita que ele encontrou descanso. Não um descanso de morte, mas de sentido, porque se foi amado ou odiado, isso pouco importa para quem viveu com intensidade cada segundo e morreu do jeito que escolheu, de pé, lutando, olhando nos olhos do destino. Maria Bonita, mais que rainha, um grito, primeira mulher a pegar em armas no cangaço, primeira a lutar lado a lado, não atrás, não no silêncio, mas com voz, com sangue, com decisão. Maria não foi só companheira, foi coragem, foi mãe, foi amante, foi cangaceira. E no fim, foi lenda. Ela rompeu o que era esperado e pagou o preço, com a cabeça, com a eternidade. Mas ninguém nunca mais falou de mulher no sertão do mesmo jeito depois dela. A eterna volta dos que nunca foram, passam-se anos, décadas, séculos talvez, e ainda assim, Lampião e Maria Bonita estão presentes,
nas músicas, nas feiras, nos cordéis, nos filmes, nas paredes de barro, nos olhos de quem nasceu embaixo do sol do sertão, porque eles não foram feitos para morrer. Foram feitos para ficar, para arder, para incomodar, para inspirar. E quando a noite cai na grota, tem quem diga que, em noites muito silenciosas, sem vento, sem lua, se você fechar os olhos, vai ouvir um estalo no mato, um farfalhar entre as pedras, um sussurro que parece vir da terra. Então, quando abrir os olhos, talvez veja, talvez só sinta, dois vultos, de couro, de lenço vermelho, com olhar firme e passos lentos, caminhando juntos, lado a lado, sem pressa, na escuridão do sertão, porque onde houver injustiça, onde houver silêncio demais, onde houver sangue esquecido, o cangaço volta, mesmo que em espírito, mesmo que só como lembrança, mas volta.